amigos do Chapada News, estamos com mais um CN Entrevista Especial Eleições 2024. E antes, é claro, de apresentar o nosso convidado do dia, quero pedir a você para deixar o seu like, o seu joinha, ativar o sininho para receber todas as notificações e, é claro, seguir o nosso canal. Esse é um canal novo, porque o nosso canal mais antigo, a gente foi hackeado, perdemos o canal. Então, esse canal estamos começando do zero. Então, precisamos da sua ajuda, da sua colaboração. Já falei demais. Deixa eu apresentar o nosso convidado, Davi Donizete. Tudo bem? Como é que tá? Graças a Deus. Seja bem-vindo ao nosso papo. Eu já quero que você se apresente para mim, se apresente para quem está em casa. Quem é o Davi Donizete? Então, meu amigo, Davi Donizete é simplesmente um ser humaninho que nasceu ali aqui em Ceabra, né? Mas sempre residia ali no povoado da Lajinha. Lajinha. E assim, eu sou filho de Maria Donizete Pires e família materna, né? E tenho meus irmãos, 5 irmãos por parte de mãe. E também sou filho de Rodrigo do Café. O pessoal aí na cidade conhece, mora lá no Lago Sul. Junto lá da situação, isso. Meu pai mora lá perto da situação, do qual... Fiquei aqui. Calma aí você falou aí, mas eu não sabia, eu me arrepiei porque Vini estava aqui, então Vini, que estava aqui agora que você deu tchau, é seu parente. É, pô. Meu sobrinho. Meu sobrinho. Rapaz, ó. Então, estamos lhe conhecendo agora. Como é que foi sua infância, cara? Cara, a minha infância, na verdade, assim, como a maioria de muitos, né? Assim, claro que a gente tem que incluir as pessoas, que a gente não é o único, mas uma vida, assim, de altos e baixos, e, assim, sempre tive um pouco mais baixo do que altos, para falar a verdade. Só que sou feliz porque todas as minhas vezes dos baixos, eu tive realmente um Deus que me sustentou. Entendeu? Consegui vencer cada batalha, consegui, graças a Deus, passar por cima de cada muralha. E é o resumo do qual eu tô aqui também. Esqueci também que sempre que eu chego em algum canto que vou me apresentar, eu tenho que realmente agradecer a Deus pelo momento e, inclusive, amém. Agora também, né? Amém, amém. Me fala um pouquinho desses momentos baixos que você viveu quando era mais novo. Então, assim, porque como eu tenho meu pai, que realmente é o Rodrigo do Café, ele tem uma condição financeira até um pouco boa, graças a Deus, mas, assim, eu não sou, tipo assim, eu tô me aproximando dele agora, a recente, a política também, e ele sempre me convidou, mas, assim, eu nunca tive realmente o interesse um tempo atrás, mas a partir de um momento a gente começa a pensar, né, a vida da gente vai amadurecendo e vai entrando outros pensamentos a respeito da família. E aí, assim, até hoje ainda não entrei na casa dele, né? Talvez da manhã em diante vou fazer já fiz meus 38 anos. Você ainda não foi pedir o voto do seu pai, pô? Não, meu pai, por telefone, ele me conhece, viu? Ele fala sempre comigo, diz que tá me apoiando. A região aqui do Velame, Cascudo, pessoal aí do Angico, muitas pessoas aí que conhecem meu pai tá aí pedindo ajuda pra Davi Donizete. Café, vejo todo dia de manhã, porque eu faço minha caminhada lá na região do Lago Sul. Tô caminhando todo dia ele passa lá. E aí, né, um dia eu vou caminhar contigo, mas nunca chega esse dia de caminhar. E então você ainda não o conhece pessoalmente? Não, eu conheço pessoalmente assim, mas eu não tenho aquele vínculo, né? Tipo, a minha mãe me criou, tipo, minha mãe também assim, na humildade, gente, não é expondo, mas fala na verdade, porque muita gente conhece. Eu não tô aqui para mentir, minha mãe vem de uma fase um pouco assim se recuperando do alcoolismo, né? Ela bebe, assim, eu por ser um filho que não tive a presença do meu pai, convivi com meus avós maternos, porque de alguma forma foi eles que me deu um suporte quando a minha mãe também estava em decaída, né? E até hoje, assim, o que me motivou mesmo, na verdade, é chegar a pensar em ser candidatar para vereador, ter a oportunidade de estar ali na Câmara, é porque, assim, eu venho dos altos e baixos e também sempre com a boa vontade, porque nos baixos a gente vê muitas pessoas sofrendo. E aí a gente vê as possibilidades de mudança, vê tem como buscar melhorias. Você já tinha essa ideia, então, de ser candidato antes? Não tinha muita ideia, mas assim, dos meus altos e baixos, e resumindo assim a minha história, né, que eu já tô chegando já quase agora também, assim, no caso, falando mais do passado, por exemplo, eu saí da casa de minha mãe, fui morar na casa de uma mãe de criação, lá na Tiririca, Pau da Gamela.
Inclusive, minha Aí, velho, mãe... que vida doida é essa sua? Uma história muito longa, cara. Eu tenho umas 6 a 8 mães. Volta, lá do outro, lá perto do Morredondo, pô. Eu tenho umas 6 a 8 mães de criação, cara. Minha jornada de vida é isso daí. É assim, convivência com diversos tipos de família, tipo assim, sempre no meio da sociedade, vendo realmente aqueles que é mais... Morou no Pau de Gamela também? No Pau da Gamela. Rapaz, terra de Bolt. Isso. O pessoal lá, todo mundo me conhece. Aqui todo. A família de minha tia, que na verdade, irmã de minha avó, que me criou, minha avó materna, tia Corina. Claro, né? Laíde, claro, mandar um abraço, que minha tia Corina já morreu, mas assim, Laíde também me criou, né? Que tava ali junto, me criou também, inclusive já morreu, mas tem a família lá, né? Que... Davi, vamos lá, peraí. Respirem, vocês estão nos acompanhando agora, vamos lá, peraí. Você teve a experiência de morar em várias residências. Várias residências. Você fala, não vamos entrar nesse tema, porque a intenção aqui é mais política, sobre a questão do seu pai, porque parece que você tem um pouquinho de chateação por ter passado por todos esses lugares e não ter tido um amparo dele, é isso? Isso. Então você fala, pô, ele poderia ter tido um pouco mais de atenção comigo. Isso, tipo assim, porque se fosse o seu filho, você não faria isso. É assim, no caso assim, até hoje eu ainda não sou pai, né? Tipo, de acordo com a minha vida em si, já tive algumas namoradas, algumas já me pediram filho e tudo. Eu sou muito assim, não sei se eu tenho um trauma, alguma coisa assim do tipo, mas, entendeu? Essa assim... conversa nossa vai demorar, gente. Então vou tentar pular aqui, porque esse era um podcast maior, com mais espaço. Mas vamos lá, você tem história, hein? É grande. Acho que depois disso aqui, porque esse é um podcast especial eleições. Entendi. E tu tem assunto. É história de vida muito grande, muito assim, parceria com muitas famílias. E é assim, uma história interessante de se ouvir, porque você nasceu na Lajinha, né? Aqui em Ceabra. Na Lajinha. Né? Tem todas as suas situações, que é uma situação comum com várias famílias de Ceabra. Várias famílias. Né? Que isso é muito comum hoje, mãe solo. Isso. E aí a mãe não pôde cuidar, a avó acabou cuidando, dando ajuda, dando apoio. Outras pessoas, amigos da família, deram apoio também. Isso. Que assim, eu te ouvindo, eu queria te ouvir mais para entender como é que é essa história de ter vivido em vários lares. Só que às vezes eu fico com medo de te tirar o tempo né? Porque da você tem uma parte história política, né? Isso, você tem uma história interessante de se ouvir. Entendi. Mas rapidinho, assim, que eu não quero deixar 2 minutos para você dizer como é que foi viver em vários lares. Você viveu com várias famílias, né? Isso. Sair da Lajinha, ir para Tiririca. Da Tiririca você foi para onde? Fazer um pequeno resumo. Então, morei aqui também no Mucambo, uma temporada com alguns parentes da família minha. Então, o pessoal sempre materno. Tem o pessoal de Tio Tom, Tonzinho, o pessoal de Jaime, o pessoal de Lene, que me criou, né? Lene também falecida, Jaime, mas tem Jário, tem Leliane, tem o pessoal aí, né? No Mucambo tem Dandinho Galeguinho, família minha aqui do qual eu convivi ali no Mucambo também, cara. É a gratidão das pessoas, né? Você está aqui agradecendo as pessoas. Assim, o pessoal que me conhece, que também é minha família, realmente é minha família por parte de criação, por parte de Deus, o que a gente considera, né? Filho de um só criador. Rapaz, Mucambo também. Mucambo também. Tenda aqui, já morei mais Dona Zumira, eu acho que o pessoal conhece, já morei um bom tempo. Paulão, Josenar, Jonas falecido que morreu, amigo. Meus irmãos de criação. Grande respeito pela tenda também, pessoal. Então, aí, vamos lá. Como você entrou na política? Quem te chamou para ser candidato? Quem me chamou, na verdade, eu tive a iniciativa a partir do momento... a partir do momento que, assim, me apresentando também desse decorrer da vida, e assim, eu morando na Lajinha, eu via a necessidade das coisas e a gente na dificuldade. Eu pedalava bicicleta muitas vezes, saía da Lajinha para ir trabalhar aqui na Laranjeira, passava aqui pro Ceabra pedalando bicicleta, às vezes pegava ponguinha nas carretas, outra hora não tinha ponguinha, tinha que ir pedalando, voltava, ficava aqui na casa de minha madrinha também, que morei junto com ela, Marisa. Aí aqui eu às vezes tomava banho e ia pra escola, depois via pra Lajinha, retornava pra... O pessoal de Edmundo lá, Bigode, me deu trabalho lá na Laranjeira. Então, assim, dou uma vida de muitas experiências, né? Com trabalho de roça. Você começou a trabalhar cedo? Comecei a trabalhar muito cedo mesmo, porque, assim, sempre, na verdade, a gente sempre teve vontade, né? Desde criança, por mais que naquela época a situação era difícil, sempre a gente tinha vontade de ter alguma coisa, uma bicicletinha, um carrinho, porque, na verdade, naquele tempo a brincadeira era mais... um pouquinho diferente de hoje, né? Hoje em dia o pessoal jogo, alguma coisa. Antigamente era brinquedo, sair pra rua e tal. E vem cá, cara, me diz aí,
Tu já encontrou experiências parecidas com as suas, nessas suas caminhadas? Apesar que você é um cara que caminhou bastante, né? Muito. Sua vida foi caminhando, né? Muito. A maioria que eu chego aqui e pergunta, fala, você como candidato é diferente da sua vida normal. Mas tu teve uma vida anormal, né? Cara, anormal tanto que, tipo assim, às vezes quando eu vejo a situação, eu analiso um pouquinho a justiça, as leis e, tipo assim, a gente vê como ela funciona e como a gente é obrigado a seguir, sabendo que do qual tem como mudar e muito para melhorar. Então, assim, eu vejo quase que um pouco meio subversivo, cara. Eu vejo assim um pouquinho sabendo que funciona assim, mas se eu pudesse, eu estaria... Eita, desculpa. Eu estaria funcionando mesmo de outra forma, porque realmente cabe espaço para mudança, né? Davi, você falou em mudança, você falou em leis. Você entende do legislativo? Você já estudou um pouco do legislativo? Você sabe de que forma você pode estar ajudando as pessoas? O que eu posso... No legislativo? O que eu posso dentro do legislativo realmente é... No caso, fiscalizar, né, o pessoal lá o nosso prefeito e tentar trazer os projetos que realmente eu vi, igual a gente andou fazendo aí a parte do PGP, né, junto com o Neto, o pessoal aí, passou por muitas comunidades, centros. Esses passeios aí, essas andanças pelo PGP? Cara, uma experiência muito boa, porque assim, quem já tá e quem não tá, às vezes chega em casa e acaba sabendo por conta de quem teve, né? A respeito dos projetos, a respeito das buscas de melhoria, né? Fica sabendo por conta de quem teve, você é muito bem, pode seguir. E assim, cada dia que passa, a gente vê que assim, Neto já estava bem na pesquisa, a gente vê que cada dia mais está subindo, através de realmente a confiança que o povo está dedicando diante dos projetos, do qual eu também estou junto ali do time dele. Estou ali querendo que realmente seja feito, porque a gente está ouvindo verdadeiramente as pessoas, né? Querendo fazer a inclusão das ideias para tentar botar dentro dos projetos coisas que não foi só o prefeito, que não foi só o vereador, que foi também o pessoal que criou junto, e aquilo vai realmente valer a pena, porque quem está naquele ambiente é quem realmente sabe daquela verdadeira situação, né? Então, a gente está abraçando essas ideias porque a gente vai, sim, realmente cobrar da melhor forma, né? A respeito de defender o povo, né? A respeito de todas essas ideias, todos os povoados e tal. Então você tem vivido essa experiência, essas caminhadas que você tem feitas junto com o grupo, tem te ajudado isso também, esse tipo de compreensão, né? Com certeza. Ô, Davi, me diz aí, um momento triste que você teve na vida nos seus 38 anos, que completou há pouco tempo, né? 38 anos, foi dia 23 agora de agosto. Recente, pessoal. E aí, me diz, um momento que você teve difícil na vida, que você deve ter tido bastante momentos complicados, né? Cara, um momento triste que eu me senti, na verdade, foi quando eu também já trabalhei, tipo assim, na minha experiência de vida, já rodei muito, como falei, né? Trabalhei na região do Capão. Era um momento triste. É um momento porque, que você está indo pro Capão, a gente tá buscando um momento bom, alegre. Era um momento triste. Na minha experiência em São Paulo, quando realmente eu entrei... Você teve em São Paulo? Tive em São Paulo. Como é que foi lá? Lá eu trabalhei, graças a Deus, estava muito empolgado e querendo realmente crescer na vida, tentar buscar a melhoria. Aí a gente, graças a Deus, através do pessoal da família, a gente conheceu um funcionário de uma empresa e do qual eu consegui também uma vaga nessa empresa. Mas o que é que tem de triste nisso aí, Davi? Não, aí eu sofri um acidente lá, né? Bem no momento onde eu estava querendo realmente... importante. Que para mim eu estava realmente me agregando. Poxa. Teve vezes de eu fazer lá, às vezes eu fazia até 23, 24 horas em seguida de trabalho, porque realmente eu queria me promover e assim eu estava me promovendo dentro de 30 dias de trabalho. O corpo não aguentou, sofreu um acidente. 30 dias de trabalho, um simples funcionário que era como ajudante geral já estava sendo um operador de uma máquina do qual para operar teria que ter um curso, teria que ter um conhecimento, e dos quais eu não tinha. E você conseguiu chegar na máquina na raça. Na raça, e aí já estava executando serviço, fazendo muita hora extra, querendo ganhar um bom dinheiro e mudar a vida, né? E foi esse acidente? Cara, a máquina parou e ela tem um procedimento, ela faz uns 7 equipamentos de trabalho. Era uma fábrica de móveis. Aí ela leva a peça, ela cola uma cola com uns 360 graus, cola fórmica, tira a rebarba, tem a esteira para carregar. E a esteira da máquina foi e do nada ela parou. Aí quando eu vi lá um pedaço de madeira lá dentro, pequenininho, eu olhando curioso, né? Aí assim, ela estava regulada numa posição de mais ou menos uns 7 centímetros a mesa. Então, assim, eu não sabia como regular para levantar, então não tinha como enfiar a mão por completo. Porque também, se eu tivesse, eu teria amputado todo o braço. Mas como também eu não consegui enfiar a mão por completo, eu enfiei a mão aberta. Aí o sensor desceu quando eu trouxe a madeira. Esse dedo, para não dizer que não tá aqui, porque assim,
eu era muito recente na empresa e o filho da empresa estagiava no hospital, teve uma grande moral lá com o diretor, por isso meu dedo está implantado aqui, senão não estaria aqui. Porque realmente ficou 2 milímetros, para quem entende do que é medida, foi o que ficou, né? A pele externa que ficou grudada de um lado, porque até a pele interna realmente ficou, para não dizer que caiu, né? Você não sente? Sinto sim, assim, pouca coisa. Ele é um pouco dormente, quando eu trabalho forçado, às vezes adormece o braço, enche um pouquinho, mas não desanima a gente a trabalhar, né? O sorriso não sai, né, dos lábios. Não, a gente, graças a Deus, tem Deus que, graças a Deus, Davi, sustenta, né? Me diz aí, um momento alegre. Vamos lá pro Capão, é? O momento alegre realmente foi quando eu consegui uma experiência de trabalhar no Capão, como assim, eu toco obra, no caso, faço do alicerce ao acabamento, telhado, estrutura para laje, piso, pintura. Na verdade, assim, a gente já pegou obras para poder entregar a chave na mão, então tinha que lavar para o pessoal colocar o molde, né? Então a gente tava lavando ali para... um povo exigente, né? Isso, a galera é de boa, mas é exigente. Graças a Deus, assim, não tem uma boa recomendação lá. Eu saí de lá pelo motivo do qual eu quis também ter uma experiência no garimpo, né? Você é um cara que gosta de viver experiências. Na verdade, buscando a oportunidade. Isso, e viver a experiência também faz parte, né? Juntando, né? Isso. E aí, você foi pro garimpo. Me conta a experiência do garimpo. No garimpo foi muito boa, porque assim, a gente aprendeu o manejo e tal, até a coisa que é muito difícil, muito perigosa. O negócio tá descendo lá, já de 60, 70 metros de profundidade. Como é que foi isso aí, velho? Era muito gostoso, né? A gente começar desde o início, vai descendo e vai chegando nas pedras que diz que é a mais dura uma das mais duras no mundo. Aí a gente quer passar por ela, quer ter aquela ansiedade de passar por ela para ver o que tá embaixo dela e vai descendo. Então, cara, é uma coisa muito... Pra viver a loucura, cara, né? Adrenalina muito boa. E adrenalina mesmo ali dentro do buraco. O perigo porque, assim, às vezes, né, tipo assim, tem hora que não tem jeito. A gente, por mais que faz com perfeição, quem é da área conhece, sabe que tem hora que a gente encrava um tiro, né, uma dinamite ali dentro de uma pedra. Então, assim, quando encrava, rapaz, pra poder tirar, é arriscado. Mas, assim, tem hora que a luta é grande, né, e as conquistas acontecem porque realmente a experiência é boa. E o garimpo, você saiu então ou vai voltar pro garimpo? Assim, depois que passar a campanha, claro, né? Que o pleito é a Câmara de Vereadores. Isso. Mas você pretende voltar para garimpo alguma vez, uma experiência bacana? Ou já foi? O que teve lá, já aprendi, já gostei, já vivi? É porque o garimpo, assim, tipo, eu tenho pra mim que também um dia vai acontecer alguma coisa muito boa no garimpo, porque realmente, assim, é como se a gente tivesse alguma energia que vem do além, positivando aquilo pra gente, pra dizer assim, não, você parou na hora errada, você tinha que ter ido até tal ponto e tal. Eu ainda não cheguei ao ponto que eu queria chegar. Então você vai voltar. Tem algumas duplas trabalhando lá também, que a gente... ainda você vai sentir. A gente sustenta um pouquinho lá, a gente é sócio lá de alguns garimpos, entendeu? Entendi. Você tem um pessoal, tem parceiros lá ainda trabalhando. Isso, não para não. Muito bem. Davizão, me diz aí, cara, tá na hora de você olhar para aquela câmera ali, falar com o pessoal, e agora é a hora da real, de você pedir o voto. Tem pedido muito voto, hein? Cara, eu tenho um pedido sim, tanto nas redes sociais, quanto aqui agora, a partir de aqui, né? Já pode pedir logo, então vamos lá. O pessoal ceabrense aí, eu sou o Davi, fiz um resumo um pouquinho de mim aqui. Vou acabar de fazer a minha biografia realmente aí no meu Instagram. É o Davi Donizete Lajinha 55, quem quiser seguir, tem as minhas ideias de melhoria para a Seabra. E assim, eu peço o seu voto para poder representar a Seabra, tanto o centro quanto assim, o município aqui, a sede em geral, todos os outros povoados, porque também sou representante de uma associação, venho desde 2006 trabalhando com a associação, e eu venho como voluntário. Uma experiência boa a associação, né? Desde 2006 eu venho sempre como voluntário, quando sempre às vezes estou na presidência, como agora eu tive que me afastar pela política, mas assim... Depois da política, presente, retorno, né? Cara. Retorno, depois da política eu retorno, porque assim a gente sabe que tem muito a crescer. Graças a Deus, diante dos projetos, a gente conseguiu a Associação de Lajinha, a gente conseguiu um reconhecimento de utilidade estadual, realmente que você sabe disso, passa lá Com certeza. Passa pela Câmara dos Deputados em Brasília. A gente conseguiu também um reforço que realmente foi como é que diz, o andamento da energia na Lajinha, que estava muito parada na época que chegou, chegou, fez uma metade, ficou parada. Tartaruga, né? Isso. A gente conseguiu uma autorização, na época o governo era Jacques Wagner, a associação conseguiu a assinatura daquele homem pra gente, então naquele momento, uma simples associação conseguiu a assinatura do governo do estado, a gente estaria assim, muito bem apoiado, né? Me incentivou a buscar muito mais, aí a gente veio com baixo assinado, aquela demanda, o pessoal realmente reclamando a respeito de água. Eu tive a ideia,
há um bom tempo atrás, nesse decorrer do tempo aí, finado Júnior Rui morreu, mas que Deus atenda no seu lugar, mas fez parte dessa história, né? Júnior Bom, ele morreu como Júnior Bom. Júnior Bom, né? Júnior Bom. Pronto, Júnior Bom, pessoal. A gente, através dele, tinha um terreno onde hoje é a casa de Janderlan, ele tinha esse terreno lá e chegou lá na época com o Galo. Chegou pedindo votação para Galo e tal. A gente tava desmotivado a não votar mais em ninguém. E aí ele perguntou o que a gente estava precisando. A gente falou que o que mais precisava lá naquele momento era a situação da água, que estava muito crítica, que ainda está, inclusive. Né, ainda o povo reclama, teve gente reclamando aqui na semana muita situação muito complicada. E assim, aí o que acontece? Teve a iniciativa, né? O pessoal de Rochinha, na época, era o pessoal da prefeitura. A gente montou uma reunião lá, o pessoal da prefeitura, conseguiu um apoio, né? A gente fez uma vaquinha, o pessoal, 48 pessoas na época. Abriu o posto, porque a gente fez a combinação com o pessoal da prefeitura. A gente abre e vocês instalam. Naquela época foi assim. Aí assim, eu, para poder encurtar a burocracia, já tinha uns terrenos lá que era propício, trouxe um menino da empresa particular, ele mediu. Graças a Deus disse que dava água. Deu um pouquinho de água. Aí a gente instalou o sistema, a SERB veio e ampliou, né? Porque a prefeitura instalou uma parte, depois de um certo tempo a SERB ampliou. Aí agora Tô por dentro de toda essa história aí. Esse benefício aí, meu amigo, hoje em dia, assim, para nossa comunidade, que cresceu muito de um pouco tempo para cá, um benefício que hoje chega a um pouco mais de R$1 milhão para uma comunidade que estava completamente esquecida. E você fez parte disso, né? Então, assim, foi iniciativa realmente da gente que, assim, o terreno foi até meu, eu que doei o primeiro, doei o segundo para poder abrir esse poço, para poder realmente buscar, tentar saciar que o pessoal da Vila Olhos d'Água, Vila Lagoa da Serra, Vila Outro Lado, Vila Lagedo. Então, assim, todo mundo conhece essa história lá, porque essa história é muito complicada. Quem não é da associação, cara, não entende que a gente é voluntário, acha que a gente até tá ganhando, que a gente tá roubando, tá metendo a mão no dinheiro da associação. E não é assim, né? Não é assim. A gente tem a boa vontade de querer realmente buscar uma melhoria, ver a comunidade desenvolver. Pede seu voto. Então, assim, pedir um voto para todo ceabrense, pessoal da Lajinha, em busca de ver uma melhoria, ver um desenvolvimento melhor. 55333, sou do PSD, tô apoiando aí o pessoal de Neto aí, claro, né, com o governo do estado. Então, assim, a gente tá no melhor caminho, a gente tá dentro das possíveis possibilidades, porque a gente sabe que se porventura a situação viesse a ganhar, a gente não teria o governo do estado, não teria todo esse caminho, o ministro da Casa Civil. O povo ceabrense sabe que isso é possível de a gente não conseguir, além daquele orçamento que já tem previsto, né, que já tem resultado. Então, assim, o povo tem que pensar nisso e tamo junto, pessoal. Vote nos vereadores de Neto, vote em Davi, 55333. A gente vai tentar buscar aí saneamento básico, tentar, Lerisvaldo, buscar realmente, porque a gente precisa, Ceabra precisa desenvolver, e a partir daí é quase impossível, né, cara, porque muitos que não querem trabalhar, que querem realmente ficar acomodado, diga assim, moço, isso é uma coisa muito difícil, é coisa de louco, ele tá onde? Cara, mas eu sou daquele tipo que as dificuldades me fez acreditar em uma frase que talvez ela seja só minha, essa frase, cara. Eu acredito no impossível, mas até que alguém chega e faça, entendeu? Então, assim, eu acho que tudo tem capacidade de ser feito, a partir do momento que ela seja realmente aceita, né, pela consciência do ser humano, ver o que realmente é necessidade. A gente precisa, né, fazer com que esse SUS aí de Ceabra, na verdade, uma cópia, né, da nossa Inglaterra. Lá eles trabalham junto com o setor privado, então uma qualidade de vida muito boa, né? Então lá, vamos dizer que o nosso príncipe lá, ele tem um atendimento no setor do SUS, cara. Então, assim, por que a gente não poderia trazer vamos dizer, se eles copiou uma pequena parte, por que não copiar por completo? Porque se realmente fizer parceria com o setor público e o setor privado, a gente vai agregar, sim, essas demandas e logo, logo elas vão acabar. Essa regulação é uma coisa que a gente fica assim, né, muito triste, o pessoal... Desesperador, né? O pessoal chega, cara, e às vezes fala da política, fala do fanatismo, fala realmente que é isso, que é aquilo, que é situação, que é oposição, e vem aquela paixão fanática, mas não entende a realidade que a cidade passa, né? Nós sendo o 42º ou 3º lugar, se não me engano, tipo, na visão do sistema do governo aí pela área da saúde, onde a gente tem uma maternidade, onde a gente tem um hospital, deveria ter mais atendimento. Ter mais uma atenção, né, básica, que é o que a gente merece. Davi, quero te agradecer, cara. Prazerzaço, hein? Gratidão. Show de bola.
Então, obrigado mais uma vez. Gratidão, e a gente amigo. vai voltar para ouvir um podcast, para a gente saber se você voltou na Tiririca, né? Você tem visto o pessoal da Tiririca, que a gente não pode alongar não, para não lhe atrapalhar, para dar um tempo, né? Para a gente entender a sua história. Pronto. Gente, ó, a gente volta numa próxima oportunidade com mais o nosso CN Entrevista Especial Eleições. Hoje a gente recebeu o Davi e a gente se vê. Tchau. Valeu. 55333.